Olá a todos. Fico muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E nós temos nessa noite um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. E diz assim: E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bom, esse texto, ele está bem na introdução do livro de Filipenses. Paulo faz um prefácio, uma saudação, e logo em seguida ele entra numa parte de ação de graças e a oração dele. E essa oração já vai começando a dar o recado que ele tem para aquela igreja em Filipos. E uma das coisas importantes para a gente fazer quando a gente quer estudar um texto, e nós vamos meditar apenas sobre esse pequeno trecho, é a gente olhar esse mesmo texto, um recurso que nós temos é olhar esse mesmo texto em outras traduções, em outras versões, para que a gente possa enriquecer e agregar valor à nossa compreensão daquele texto. Então, eu gostaria de ler esse texto em outras duas versões. Olha, na versão Almeida, Corrigida e Fiel, ela fala assim: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes. Vamos observar essas duas palavrinhas que estão coloridas em azul e em vermelho. E na nova tradução da linguagem de hoje, a gente já tem assim: que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. E, voltando à versão que eu tinha lido antes, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor. E a mensagem que a gente tem para hoje fala sobre essa última palavra, a palavra percepção. Essa palavra grega, no original, é a palavra aesthese. Ela tem dentro dela um radical que a gente conhece. Não, por exemplo, quando a gente fala, quando vai defender, um aluno vai defender uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, essa palavra tese vem do grego, e essa palavra tese está ali também dentro dessa palavra percepção, aesthese, né? Kai passe aesthese, e toda a percepção. Não é um pouco da percepção, é toda a percepção. E a gente também tem o texto falando em discernimento. Porque para que serve a percepção? E para que, né, o versículo começa falando de amor. Ele quer que a gente aumente mais, né, o amor. E ele destaca dois aspectos do amor. E a gente pode ser que não pensa no amor com esses atributos, o conhecimento e a percepção. Mas isso faz parte do amor. Mas não só isso. Esses dois aspectos do amor, ele tem um objetivo, que é o discernimento. E o discernimento é aquela capacidade que a gente tem de diferenciar o que é certo e o errado e avaliar as coisas com clareza. Muitas vezes a gente até fica em dúvida. Percepção, qual a diferença entre percepção e discernimento, né? A percepção, ela estaria relacionada com aquela nossa capacidade de aprender pelos nossos sentidos e com
as forças da nossa mente, né? Em psicologia, neurociências, né, eles abordam termos até difíceis, falam de cognição, de função cerebral, que atribui um significado sensorial, né? E eles até associam um pouco o conceito de percepção com as nossas memórias, as nossas experiências passadas, porque isso ajuda também a gente a aguçar e entender aquilo que a gente está percebendo, mas o importante é aquilo que a gente captou pelos nossos sentidos. O que a gente interpretou daquilo que a gente captou. E como que a gente organizou todas essas informações que foram obtidas, isso é percepção. A gente poderia abordar muita coisa sobre percepção, tem psicólogos que fazem teses, né, como eu mencionei, a respeito desse assunto, mas vamos abordar alguns poucos que podem ser muito importantes para a gente. E eu escolhi, primeiramente, esse aqui. Uma pessoa que fica focada demais em alguma coisa, ela perde a percepção geral do que está acontecendo em volta dela. Um exemplo que vocês podem já ter vivenciado. Talvez alguns de vocês já passaram por um local, um prédio público, onde você tem que se identificar e tem ali um vigia olhando quem que entra, quem que sai. E você viu que o vigia, você percebeu que o vigia não estava vigiando nada, ele estava completamente focado no celular dele, né? Olhando ali as suas mensagens, verificando, fazendo alguma navegação na internet, e ele nem percebeu quando você entrou. Talvez alguém tenha visto isso. Por isso que vigias não podem usar celular nesse sentido. A mesma coisa pais e mães. Os pais não usam o WhatsApp quando estão vigiando o filho no parquinho. Não dá. Você vai colocar a sua criança em risco. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente tem daqui da percepção. Existe um segundo aspecto relacionado à percepção que também influencia muito, que é a interferência. Eu vou compartilhar uma imagem com vocês. Essa imagem é uma imagem de uma análise espectral de um sinal Wi-Fi. É parecido com o sinal que você tem aí do roteador da internet da sua casa, né? E a interferência, ela tem uma afetação na percepção, e uma afetação negativa. Quanto mais interferência, você destrói a percepção, você diminui a capacidade de percepção. Então, você tem aqui nessa imagem algumas redes. Olha, aqui esse primeiro quadradinho é uma rede que está distante. Aqui uma outra rede ao lado mais à direita, que é uma rede que está mais próxima. No centro, esse quadrado maior é a rede principal. E ao lado uma outra rede que também está mais próxima. O que a gente chama atenção para essa distribuição é que a gente tem uma noção da intensidade do sinal, que é dada pela potência. E você tem uma noção também da largura de banda que o seu sinal ocupa no espectro de frequências. Ele tem uma frequência central, mas ele ocupa uma largura de banda. E você vê que mais ou menos todas as redes, né, pode ser a rede de um vizinho, né, dos vizinhos ali na região, tá? Se for de apartamento, prédio de apartamentos, a rede do apartamento de baixo, a rede do apartamento de cima, né? Se for em ruas, pode ser o vizinho do lado, o vizinho da frente, o vizinho de trás, não importa, mas você vê que a rede principal é a que tem mais potência, né? Então, ali no centro, você vê que tem mais potência, mais intensidade. Os vizinhos que estão mais afastados não tem tanto problema, mas você vê que tem uma rede que está muito perto e está
está causando uma sobreposição de potências na mesma frequência que eu estou usando. Ora, isso é terrível. Isso vai atrapalhar aqueles pacotinhos da internet de dados, de bits que são enviados, né? E aquilo vai atrapalhar aquela leitura daqueles zeros e uns que os computadores, que os roteadores estão fazendo. Então, a interferência é uma coisa que atrapalha a percepção. Olhando para um conceito de interferência mais fácil, mais longe da tecnologia e da teoria das telecomunicações, a gente pode pensar numa sala. Uma sala onde não tem ninguém. E aí chega uma dupla de pessoas que falam o idioma português. E eu sou dessas pessoas, estou lá de um lado, falo português. Meu interlocutor está lá do outro lado da sala, é uma sala pequena. Nós conseguimos nos comunicar falando em voz baixa. E a gente não tem nenhum problema com isso. Mas, ao longo do que o tempo passa, outras duplas, inclusive de outras nacionalidades, que falam outras línguas, entram lá na sala. E, por exemplo, quando uma dupla alemã, uma dupla coreana, uma dupla de algum idioma árabe, e eles estão ali se comunicando. Eu não sei falar nada de árabe, né? Eu não consigo entender, eu não consigo decodificar nenhuma daquelas palavras ali que eles estão falando, nem os alemães também, e nem os coreanos. Mas eu sei que está ali aquele ruído, aquele barulho que está acontecendo, e eu já não consigo mais falar tão baixinho com o meu interlocutor em português, que está lá do outro lado da sala. Eu já tenho que elevar um pouco mais o meu tom de voz. E como isso acontece também nas outras duplas, as pessoas também, das outras duplas, começam também a elevar o tom de voz deles. E daqui a pouco, o ruído geral que tem na sala vai aumentando e as duplas são obrigadas a ir falando cada vez mais alto e até chega em algum momento que vai ter que repetir, retransmitir aquela informação de uma sentença, de uma frase que ele pronunciou, porque a outra pessoa não conseguiu entender o que ela está falando. Porque está havendo uma interferência sonora que já está tão alta que está atrapalhando a minha percepção. E na nossa vida espiritual também é assim, irmãos. Às vezes, as coisas da nossa vida, elas estão tomando tanto a nossa atenção e elas estão tão presentes e o nosso tempo está tão ocupado com tantos problemas e tantas coisas que estão acontecendo que a nossa percepção vai diminuindo. E a gente pode falar tanto de percepção social, do que está acontecendo nos relacionamentos à sua volta, como está o seu relacionamento com os seus irmãos, os seus colegas, os seus amigos, né? E principalmente com a sua família mais próxima, os seus filhos, a sua esposa, né? Como é que está a sua percepção em relação ao que está acontecendo na vida deles? Às vezes você tem interferências de outras coisas que estão ocupando a sua mente naquele momento e não deixam você ter percepção com aquilo que é importante. Mas não só percepção social, a gente também pode levar isso para um conceito de percepção espiritual. Você não percebe como o inimigo está trabalhando para te derrubar. Por isso que na Bíblia tem escrito vigiar e orar. Se você jogar isso aí na internet para fazer uma pesquisa em um desses sites de busca, você vai encontrar, por exemplo, uma imagem muito forte, que é de uma cobra se aproximando de um passarinho. O passarinho geralmente é um animal que tem uma alta percepção. Qualquer coisa ele já escuta, ele já percebe, ele já voa, mas por alguma razão o passarinho está tão entretido com alguma coisa que ele não está percebendo a aproximação de um perigo.
E é assim na nossa vida espiritual. Nós temos que aguçar a nossa percepção para que nós não fiquemos à mercê dos perigos que nos rodeiam, que nos cercam. E uma das coisas a respeito de percepção, que a gente tem que preservar, são os nossos sensores. Por exemplo, um dos sentidos que o ser humano tem é a audição. Então, como eu faço para preservar a minha audição? Ora, quem usa fone de ouvido no celular já teve essa experiência de quando você vai aumentando muito o volume, aparece até um pop-up, uma mensagem na tela dizendo: ei, você está aumentando muito o volume. Isso faz mal para a sua audição. Então, se você fica o tempo todo escutando música muito alto, num ambiente muito ruidoso, ou se você é um trabalhador que trabalha num lugar onde tem um ruído muito grande, você não usa os protetores auriculares, você está correndo o risco de diminuir a sua capacidade auditiva, ou seja, a sua percepção auditiva. Então, é por isso que nós temos que cuidar dos nossos sensores, daquilo que nos faz captar as mensagens, daquilo que nos faz receber as informações que estão acontecendo em volta da gente. E é claro que, novamente, podemos levar isso para o lado espiritual. Se você não está mais fazendo o seu culto doméstico, você não está mais se interessando pelas coisas de Deus, as suas orações estão ficando cada vez mais esparsas, você está ficando cada vez mais faminto em relação à palavra de Deus. A gente percebe que a nossa percepção espiritual vai se degradando, vai se definhando, e daqui a pouco coisas incríveis estão acontecendo perto da gente que a gente não está nem percebendo. Opa, agora sim. Mas vamos prosseguir um pouco mais. E a gente chega num ponto em que a gente se pergunta, né? Como eu posso aplicar isso na minha vida? E a maior pergunta ainda, como eu posso melhorar a minha percepção? Ou se eu não tenho percepção, como eu posso passar a ter percepção? Como minha percepção pode ser mais aguçada? Essa é a grande pergunta que fica. E a resposta vem lá do texto que a gente leu no início de Filipenses. Em Filipenses 9, ele fala: essa é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Falamos sobre percepção durante toda essa mensagem, né? Mas para quê? Para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, que é um dia que está breve e a gente já está vendo os sinais aí. E mais como? A pergunta é como, e o verso 11 nos responde: para que possais ser cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Isso vem de Jesus Cristo. E a gente tem uma ilustração muito forte disso. Bom, duas ilustrações. A primeira ilustração é uma ilustração que a gente vê na mecatrônica. Na mecatrônica, a gente inicia estudando isso, não só vendo os circuitos elétricos e tudo isso, mas chega no ponto em que a gente entra em sistemas lineares. E nesse sistema, que são os sistemas que a gente estuda para como é que vão ser controlados os robôs, a gente vê um circuito que tem retroalimentação. Essa retroalimentação significa uma informação posterior ao que foi feito, que ela volta para o início do sistema para corrigir alguma coisa e tornar a saída do sistema mais acurada e mais objetiva, né, e melhor. Mas eu sei que essa é uma ilustração
um pouco distante da gente. E por isso eu trouxe uma outra ilustração que é mais fácil e também vou compartilhar aqui com vocês agora, que é a ilustração do farol. A referência que é Jesus. E a gente tem até uma música, né, que fala um pouco também desse desejo da pessoa ser cada vez mais espelhada em Jesus, mais próximo cada dia do caráter de Cristo e também ajudar outras pessoas a perceberem as situações difíceis e a vencerem as situações difíceis da sua vida. E é aquela música que fala: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, né? Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado por Deus para ajudar as pessoas, né? Um farol da nossa vida tem que ser Jesus. E é assim que a gente consegue ter mais percepção. Jesus que é firme, que mesmo durante as tempestades, e imagina uma tempestade como essa, a gente está num barco distante, mas vendo a luz de Jesus, que é aonde a gente tem que ir, para a gente corrigir o nosso rumo, mesmo que ele seja um pouco desviado, a gente está vendo o farol, faz manobras para de novo trazer o nosso barco para aquela direção em que a gente deve chegar. E a gente finaliza com o texto que está lá em 2 Pedro. Bem no capítulo 1 também, que é um texto onde ele faz um prefácio e uma saudação daquele livro. O 2 Pedro é uma carta que foi escrita para pessoas que enfrentariam um tempo de muitas dificuldades. E essa é a mensagem que nós temos aqui. Ele fala assim: a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. É o verso 2. Continuando, diz assim: o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. E havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça, e por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade. E a bondade, acrescente conhecimento. E ao conhecimento, acrescente o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Que é aquele mesmo amor que a gente leu bem no princípio da mensagem. Um amor que tem um aspecto muito importante relacionado a ele, que é o aspecto do conhecimento e o aspecto da percepção. Que Deus nos abençoe, nos guarde e ajude cada um de nós a aguçarmos a nossa percepção. Não deixar que as coisas desse mundo destruam a nossa capacidade de perceber as coisas. E que nós possamos estar sempre ligados em Jesus, por orações, lendo a Bíblia, pela nossa participação no engrandecimento do reino de Jesus, sempre em contato e olhando para aquele que é o farol da nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê muito amor, que é o maior mandamento, e que a gente exerça esse amor através da nossa percepção. Amém.